Câmara aprova reajuste do funcionalismo. Projeto de gratuidade para idosos no transporte rural chega ao Legislativo. Suspensão de benefícios do INSS para dependentes químicos tem audiência pública amanhã. Câmara lembra o Dia Internacional do Orgulho Gay. O Jornal da Câmara começa agora. Uma bandeira defendida na Câmara Municipal de Pelotas pelo vereador professor Adinho. A gratuidade para idosos no transporte rural. Chegou a vigorar, mas no fim do ano passado foi suspensa pelo Tribunal de Justiça do Estado por uma ação impetrada pelas empresas de ônibus. O argumento foi vício de origem. O projeto só poderia ser apresentado pelo Executivo e isto aconteceu. Com o fim da gratuidade para os idosos no transporte coletivo da zona rural, quem depende do benefício para vir à cidade, principalmente utilizar o serviço de saúde, passou a enfrentar problemas diários no deslocamento. Uma determinação do Tribunal de Justiça do Estado suspendeu o benefício concedido por meio de um projeto apresentado anteriormente na Câmara Municipal. É que foi considerado pelo Judiciário como vício de origem, ou seja, não poderia ser apresentado por um vereador e sim pelo prefeito. Foi suspensa a validade e eu, como autor do projeto, entreguei o projeto na íntegra para o prefeito, pedindo a ele que assumisse esse papel e ele, até por ter votado enquanto vereador no projeto e acreditar na zona rural, ele prontamente atendeu o nosso pedido. Depois de diversas reuniões com os moradores da zona rural e com a prefeitura, o projeto foi apresentado pelo Executivo e agora retorna à casa. E esperava para que essa mensagem viesse para o Legislativo. Ela veio, hoje ela entra na CCJ, será escolhido o relator. A gente espera que ele não use os 30 dias que o regimento permite e que seja assinado em seguida para que terça ou no máximo quarta-feira nós estejamos votando esse projeto e que finalmente o idoso da zona rural seja reconhecido como pelotense na sua totalidade. Amanhã, às 14h, uma audiência pública proposta pelo vereador Vicente Amaral vai discutir os problemas enfrentados pelos dependentes químicos quanto à suspensão de benefícios do INSS. Essa audiência pública, ela versa sobre o auxílio doença daqueles trabalhadores que hoje estão envolvidos com a drogadição e que lhes é negado o auxílio doença, auxílio do INSS. Todos os trabalhadores, por qualquer motivo de doença, que trabalham com carteira assinada, têm direito, enquanto estão se tratando, estão doentes, aquele auxílio que é a contribuição da parte descontada para a Previdência Social. E a nível nacional, inclusive aqui na metade sul, de 50 trabalhadores que hoje entraram nesse mundo da drogadição, foram negados 38 auxílio-doença. Essas pessoas, constatadas por médicos, psiquiatras, não têm condições de desenvolver suas atividades nas empresas. E está dando um grande problema, porque elas se mantêm para sua recuperação nas casas terapêuticas. Muitas vezes o governo não cobre essas despesas e é através do auxílio-doença, aquela contribuição que é recebida, né, que é descontada do seu salário e que é devolvida através da Previdência Social, que ele se mantém nas casas terapêuticas. A atividade é uma parceria do gabinete do vereador Vicente Amaral com os deputados estaduais Catarina Palladini e Pedro Pereira. Moradores de uma rua do Navegantes 2 têm enfrentado problemas pela não conclusão de uma obra de pavimentação. São apenas 200 metros da rua Lázaro Zamenhof, no Navegantes 2. O pequeno trecho é suficiente para causar grandes problemas, como o risco de alagamentos e barro, e isso influencia diretamente na queda da qualidade de vida dos moradores. Eles que vão fazer e não fazem nada, né? Ali naquele buraco ali, que está aquela água ali, a água vai até o meu portão.
E como que a gente sai para a rua se necessita de ir numa venda, ou necessita sair mesmo como? Né? E como eles é muito desrespeitada, porque na época das eleições eles vêm, a gente é o amor deles, a gente é os queridos deles, mas fazerem por nós, eles não fazem nada. A falta de calçamento também prejudica o comércio local, que sofre por não poder receber melhor os consumidores. Os fregueses não querem nem vir, né, chegar até o comércio, né? De tanto barro que tem, né? Vão num outro que tem um melhor acesso, né? O vereador Valdomiro Lima salientou que essa não é a primeira vez que solicita a conclusão da obra, mas se mostrou otimista quanto à administração atual solucionar o problema. Há mais de 8 anos que os moradores vêm sofrendo com essa situação da rua. Dia de chuva é esse barreiro total, dia de sol, dia seco é um pó insuportável, onde passa no transporte coletivo, é um movimento imenso de veículos e não tem solução. Então agora, com a vinda do novo secretário, a secretaria se unificou, a Secretaria de Obras com os Serviços Urbanos, e o secretário Caco Vilar é uma outra pessoa, um secretário atuante, a gente espera que ele conclua esses 200 metros que falta de pavimentação aqui nessa rua, para ficar uma vida melhor e mais tranquila para os moradores. E no próximo bloco você vai ver: Câmara aprova reajuste do funcionalismo. Nós voltamos já. Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço. Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar sobre serviços itinerantes e mutirões. E com ele é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. O registro de nascimento é grátis e é um direito que dá direitos. Governo Federal. Brasil, um país de todos. As crianças estão enfrentando um sério problema, os acidentes de carro. Precisamos ajudar. Vamos trocar os carros por cavalos brancos. Podemos construir casas sobre rodas e carros não serão mais necessários. Pessoal, só colocar as crianças de até 7 anos em cadeirinhas especiais e as de 7 a 10 no banco de trás com cinto. Ainda prefiro os cavalos. Ajude a salvar nossas crianças. Cuide delas no trânsito. Use esporte. Não deixe a droga controlar sua vida. – 28 de junho é o Dia Mundial do Orgulho Gay. E para lembrar a data, o vereador Ricardo Santos propôs a realização de uma audiência pública na Câmara Municipal. Quando cheguei nesta casa, eu sempre falei que era oriundo dos movimentos sociais, né? E que aqui representava um deles, que era o movimento LGBT. Então é chegado o momento de nós ocuparmos o nosso espaço, que é a Casa do Povo. Então é um orgulho muito grande para mim propor essa audiência pública, fazer um chamamento ao movimento LGBT, não só ao movimento LGBT, a todos os movimentos sociais que quiserem se fazer presente, né? Mas ao movimento LGBT, para que nós possamos então fazer uma grande discussão, né? Discussão até mesmo hoje o que se vê a nível nacional com o Marco Feliciano, né, à frente da Comissão de Direitos Humanos. Veja que nesta audiência pública nós temos como convidado o Fábulo, que é uma secretaria, é um rapaz que representa uma secretaria, né, do estado do Rio Grande do Sul, que trata exclusivamente o movimento LGBT, políticas públicas para o movimento LGBT. Vamos ter também a Marcele Malta, que é um ícone em representação nacional, né, que o lado mais das travestis, né, e as transexuais. Também foi convidada uma médica mexicana que vai estar em Pelotas, ela vai estar em Pelotas e vai vir prestigiar a audiência, vai se fazer presente e ter, de repente, fazer alguma fala para nós, que são sobre DSTs, doença sexualmente transmissível. Claro que
nós sempre procuramos desvincular o movimento LGBT de DSTs. DSTs nós temos tanto com hétero quanto com homo, né? Então tentamos desvincular. Mas convidamos a todos, e você, telespectador da TV Câmara, que nos assiste neste momento, venha para esta audiência pública, onde vamos ter a oportunidade de debater o movimento LGBT na nossa cidade. A Câmara aprovou 4 projetos de reajuste salarial, 3 enviados pelo Executivo e 1 de origem do Legislativo, o do funcionalismo da Casa. Passaram pela análise e aprovação da Câmara Municipal os reajustes do SANEP, EMPEM e Previpel, propostos pelo Executivo. Do Legislativo, o aumento aprovado foi apenas os salários do funcionalismo da Casa, de 7,5%, com data base em maio. Mas o que foi veiculado por alguns setores da imprensa não foi exatamente desta forma, o que desagradou, especialmente ao vereador Ivan Duarte. Porque eu percebi na imprensa de Pelotas uma tentativa muito clara de quase dizer para o movimento: olha, os problemas de Pelotas estão localizados lá na Câmara, vão para lá. E atiçar, né, uma massa enfurecida, uma massa sem muito controle contra uma instituição, é tu pedir que aconteça aqui o que aconteceu na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, por exemplo, ou no Palácio de Itamaraty, ou em vários lugares. Então eu achei, de certa forma, bastante irresponsável algumas matérias que saíram, e eu desabafei na tribuna exatamente isso que eu falei agora. Ivan disse ainda que, em um momento tenso como vive o país, informações veiculadas incorretamente expõem indevidamente algumas instituições, como neste caso a Câmara Municipal. Eu acho que a Câmara de Vereadores comete uma série de erros, né, ao longo de sua história. Existe um distanciamento muito grande dos partidos, da representação, dos legislativos, governos, instituições em geral. E isso é que motivou, isso talvez tenha sido o maior motivo de por que tanta gente se juntou na rua, né? Para dizer: olha, não me sinto representado por vocês estão errados, vocês estão mal na relação comigo, que deveria ser o principal ator nesse processo de transformação. Eu estou fora disso, eu quero ser ouvido. Então as pessoas foram para a rua. Só que a imprensa de Pelotas, ao abordar isso, ela tentou, de alguma forma, intencional ou não, dirigir esse movimento para os erros de um determinado ponto, que é o legislativo, né? E isso é um processo perigoso. Assim como seria extremamente perigoso se algum vereador fosse lá no movimento e desse um jeito de movimentar contra a imprensa, que também foi alvo desses protestos a nível nacional. Confira a partir de agora os principais temas tratados durante a sessão ordinária de hoje. O vereador Marcos Cunha falou que sentiu falta na participação dos idosos nas manifestações, até para questionar o reajuste dos benefícios, pedir o fim do fator previdenciário como forma de dar mais dignidade aos aposentados e pensionistas do país. O vereador Antônio Pérez visitou o Ministério das Cidades e o da Pesca, o Senado Federal, Câmara dos Deputados e também a Anatel. Citou o programa do governo federal, que vai disponibilizar dentro de 30 dias 100 milhões de reais para regularização fundiária. Para o vereador, Pelotas está à frente dos demais municípios, pois já possui uma comissão de regularização fundiária. Se reuniu com Pedro Henrique Bastos, diretor do programa de urbanismo, e com José Cristiano Cruz, que é responsável pela regularização fundiária no Ministério das Cidades. O vereador Rafael Amaral falou da situação do Hospital Universitário São Francisco de Paula, que atualmente abriga o pronto-socorro de Pelotas, que não atende só a cidade, e sim toda a região. Parabenizou a equipe do hospital, em especial o reitor da Católica, José Baquetini Júnior. Rafael é parceiro do São Francisco e quer a colaboração de todos os vereadores para auxiliá-lo. Propôs uma sessão solene para homenagear o hospital e finalizou o seu discurso com a frase: "Parceiro que é parceiro não cobra, ajuda a construir". O vereador Ivan Duarte começou falando: todo o poder emana do povo, o primeiro artigo da Constituição. Falou do capitalismo que reina entre os seres humanos. Pessoas têm liberdade ideologicamente e legalmente. Citou Rubens Ávila, que era frentista, mas desempenhou muito bem a função de vereador com inteligência. Falou que um jornalista mal intencionado causa um mal gigantesco. Falou da responsabilidade social de um jornal é imensa. Jornais não têm o direito de mentir. Criticou a emissora de TV por veicular erradamente que os vereadores teriam aprovado um projeto em benefício próprio, quando de fato a aprovação foi do reajuste do funcionalismo da casa.
O vereador Marcola fez um apelo e chamamento para que durante a Assembleia do Processo de Participação Popular, hoje, no Colégio João 23, a população participe, pois vai ter a oportunidade de decidir prioridades nos investimentos. Citou a insegurança dos campi da Universidade Federal de Pelotas e lembrou que o governo do estado disponibiliza neste processo recursos direcionados à segurança pública. Beto Z3 falou da viagem para Brasília, do incentivo que foi buscar para a pesca e para a colônia Z3 e obteve o comprometimento para que a captura do camarão tenha uma data mais flexível. Atualmente, 1.300 pescadores estão inscritos na região de Pelotas. E como última informação, durante a sessão de hoje, foi aprovada para amanhã pela manhã, às 9 horas, uma audiência pública proposta pelo vereador Ivan Duarte para tratar do impasse quanto ao reajuste salarial dos servidores da Eterpel. O Jornal da Câmara fica por aqui. Nós voltaremos na próxima segunda-feira. Um bom fim de semana e até lá.